Fala, vestibulandos, tudo bem? Sejam bastante bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Campos, professor de redação aqui do Évora Vestibulares. E hoje eu vou mostrar a redação de uma ex-aluna aprovada para medicina na Unicentro no vestibular 2021, para que você tenha uma noção de como que vai funcionar a sua redação para o próximo vestibular que vai acontecer da Unicentro. Especialmente se você está acostumado a fazer uma redação de 30 linhas, o que você precisa saber numa dissertação de 22 linhas? Tudo bem? Vamos juntos então, eu vou detalhar para você o que consta como regras, como orientações da banca para essa prova, além de mostrar concretamente uma redação de uma aluna para você ter uma ideia de como que funciona essa redação. Vamos juntos então, olhem só. Primeiramente você precisa saber o seguinte, tá? Eu quero te passar informações bastante importantes para essa prova. Olho na tela. Visualize que essa prova, tá, que eu vou fazer com vocês, ela basicamente pertence ao grupo 4, que é o grupo que tecnicamente vai ter o curso de medicina. Então você vai ter ali para essa prova, tá? 5 questões de química, você vai ter, desculpa, são 5 disciplinas, né? Dentre elas, química, biologia, filosofia e sociologia, literatura, língua estrangeira, língua portuguesa e a redação. Como você está vendo aí, tá? Na primeira fase você vai ter redação valendo 20 pontos. Então a prova de redação é a que mais pontua. Se você olhar ali que língua portuguesa são 15 pontos, literatura são 5 pontos, língua estrangeira moderna 10 pontos, enfim. Quero que você visualize o seguinte, que a redação vai fazer parte da primeira parte, tá, da prova, que ela vai ter o caráter eliminatório. E olha que interessante, haverá 3 propostas. O candidato deverá escolher apenas uma para desenvolver a sua redação. E aí você já tem então aqui o primeiro grande detalhe. De novo, nesta primeira parte, você vai ter que fazer a sua redação e você vai ter uma possibilidade muito interessante. 3 temas para você escolher. Isso acaba sendo muito bom para você porque muitas vezes não, você provavelmente estará muito nervoso na hora da prova. E de repente assim, quando você tem um vestibular tradicional, um Enem, por exemplo, FUVEST, Unesp, UFMS, que você tem um tema único, é aquele tema e pronto. Haver 3 hipóteses é muito interessante porque você ameniza a sua atenção no sentido de que você vai escolher aquela com a qual você se adapta melhor. Então legal, saiba que você vai ter 3 temas e você vai escolher um desses 3. Isso serve para poder te acalmar. Volta para a tela. Importante você visualizar a parte do conteúdo. Olha só, o que o próprio edital diz. O objetivo é se avaliar a capacidade do candidato a argumentar sobre um determinado tema, mensurar o processo de reflexão sobre esse tema e verificar a organização do conhecimento. E olha que interessante, tá? O que vocês vão ter para ter avaliados. Título, tema e coerência. Quanto ao título, dá uma olhada, avalie-se a relação do título atribuído e sua pertinência com o conteúdo apresentado. Vem aqui para mim. É muito interessante, já saiba que o seu título, ele não vai contar como número de linhas. Você vai ter uma dissertação ali, uma redação de 22 linhas, em que você não vai descontar uma linha para o título é separado. Então você vai ter que colocar título mais as suas 22 linhas. É muito curioso, muitas vezes tem aluno que é assim, professor, eu vou fazer o Enem e eu tenho dificuldade para título. Se você tem dificuldade para título, a orientação para você que vai fazer um Enem, que vai fazer de repente uma UFMS, o EMS, a orientação é simples. Não coloca título. Não ponha. Não é uma exigência da tipologia do Enem, do UFMS e alguns vestibulares. Se o comando não exige, você não coloca título. Saiba que na Unicentro você é obrigado a colocar título. E presta atenção, tá, moçada? De várias e várias sugestões de título. Não coloque verbo. Seja sucinto, seja objetivo e o que o próprio edital falou, tem que ter pertinência. Seja simples, objetivo, 2, 3, explodindo 4 palavras, mas sejam palavras do campo semântico do tema. Não fique esperando de você, tá, um super título de um livro ou de um filme hollywoodiano. É simples, direto e objetivo. Não fique se exigindo um título assim que, caramba, professor, eu vou pegar um título que na hora que o corretor lê, ele já vai arrepiar ali e falar, nossa, essa redação é diferente. Não se exija uma criatividade muito grande. Se for natural da sua parte fazer ótimos títulos, legal. Se for um travamento que você tem, seja sucinto e objetivo, diretivo ao tema. Porque o que a banca quer saber é se o título tem a ver com o que você vai produzir. Simples assim. Volta para a mesma tela? O tema. Se você conseguiu se adequar exatamente ao tema, se você se adaptou ao recorte temático. A parte da coerência. A articulação do texto, a progressão, a não contradição e a repetição das ideias sobre o tema, com observação de sua argumentação. Então volta para mim.
Aqui na tela você já viu então, tem que ter o título, é obrigatório. O tema, você compreendeu exatamente o tema? Aqui vai ser a parte da compreensão. Você percebeu exatamente qual que é o eixo temático restrito que foi apresentado? Legal. E a coerência, que é a progressão da sua ideia. Então bacana, tranquilo, vimos aqui alguns itens. Volta para a tela. Os 3 últimos tópicos, tá? O objetivo é se avaliar o emprego das estruturas linguísticas da forma padrão e a estrutura de tipologia textual específica. Dá uma olhada, tipologia textual. Tem que ter muito cuidado, tá? Avalie-se a adequação da redação à tipologia indicada no comando do tema. Então vem aqui para mim. A Unicentro vai deixar claro para você. Vamos lá, proposta 1. Aí ele vai colocar os textos de apoio, de 2 a 4 textos de apoio, e ele vai deixar claro para você. Produza uma carta dirigida ao secretário de infraestrutura da cidade de Guarapuava, por exemplo. Bem, beleza. Carta, você tem que ter uma tipologia textual específica. O que a carta pede? O vocativo, o corpo do texto, a assinatura. Muito legal. É você entender aquele gênero e adaptar exatamente o gênero. De repente ele cobra um artigo de opinião. Produz um artigo de opinião a ser publicado na revista Universitários da Unicentro. Então, beleza. Você está se adequando ao contexto da tipologia do que é um artigo de opinião? Ou mais comum, que é uma dissertação, que é um texto impessoal, mais tranquilo, enfim. Preste atenção, tá? Porque depende das 3 hipóteses. Puxa, professor, eu estou mais habituado à dissertação. Vai para a dissertação. Professor, eu acho que o meu diferencial é carta. Eu não gosto muito do engessamento da dissertação, vou para a carta. Você vai ter essa liberdade. Só tome cuidado, tá? Que no vestibular 2021, basicamente foi só dissertação. Então esse é um gênero que você precisa saber, porque muito provavelmente ele esteja ali na sua prova. Mas saiba que você tem que se adaptar à tipologia textual. Se é dissertação, resposta, resumo, carta, volta para a mesma tela. Emprego da norma culta, obviamente, tá? Norma padrão da língua portuguesa. E a coesão, são os elementos coesivos, conjunções, conectivos, articuladores e por aí vai. Então aqui nós temos claramente, tá, moçada, tudo que vocês precisam saber para a prova. Norma culta, coesão, tá? Que coesão, repito, conjunções, pronomes e sinônimos. Legal, você entendeu então quais são as diretrizes orientativas para a sua prova de redação da Unicentro. Eu vou mostrar para você a folha de redação, tá? O que você vai ter de rascunho. Olha que interessante, veja na sua tela. Redação rascunho, olha que legal, o espaço do título para você pensar em qual título você vai escrever e as 22 linhas. E ele indica para você onde que tem o número mínimo de linhas, 15 linhas, e ali tecnicamente, né, perto desse limite máximo ali das 20 linhas, das 22. Lá em cima, na coluna direita, é para você marcar o tema selecionado para produzir o seu texto. Você escolheu a proposta 1, a proposta 2 ou a proposta 3. Então vem aqui. Saiba então que no seu vestibular da Unicentro, você que vai fazer uma redação, vai ser uma redação de até 22 linhas, em que você tem que colocar o título, tem que, não é facultativo, é obrigatório. Você vai produzir essas 22 linhas, você tem que se atentar ao gênero, à tipologia textual, sabendo que você tem uma liberdade, tá? Em que sentido essa liberdade? Vão ser propostos para você 3 temas, você vai escolher um e produzir coerentemente esse um. Muito bacana. Quero agora mostrar para você o que aconteceu no último vestibular, tá? De novo, estamos prestes ao vestibular de 2022, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas teoricamente, tá? A gente vai ver agora o que foi o último vestibular até então, que foi a prova de 2021. Olha na tela. Na prova da Unicentro de 2021, eu coloquei para você tema 1, tema 2 e tema 3. No tema 1, estou só comentando que houve 3 textos de apoio e 3 textos curtos. E ele diz o seguinte, com base nos textos, elabora um texto dissertativo argumentativo que coloca em discussão, olha que legal, o papel e a importância do cinema na vida das pessoas. Então que bacana, dissertação sobre o papel e a importância do cinema na vida das pessoas. Legal. Aí vai para o tema 2, tá? Tema 2 tinha 3 textos de apoio, já eram textos de apoio um pouco maiores, de tamanho médio. E ele falava, com base nas reportagens, elabora um texto dissertativo, colocando em discussão o seguinte questionamento, olha que interessante. O que leva as pessoas a tratarem seus animais de estimação como se fossem humanos? Olha que tema atual. O que leva as pessoas a tratarem os animais de estimação como se fossem humanos? E aí você deveria responder, né? Essa resposta seria a sua tese, e a partir dela você faria toda a sua argumentação. E o tema 3 eram 2 textos médios, 2 textos de apoio médios,
E ele falava com base nas reportagens. E na tirinha, redige um texto dissertativo, argumentativo, defendendo o seu ponto de vista sobre a importância de uma postura solidária, principalmente nas circunstâncias atuais. Olha que interessante. Os três puseram dissertação. Então, se você tem familiaridade com dissertação, te facilitou bastante aqui. A importância do cinema na vida das pessoas. Então, de repente, você tem uma veia mais artística, você gosta de cinema. Baita tema para você. Cuidado, porque o tema 2 não é simplesmente você gostar de bichinho de estimação. Cuidado que havia uma pergunta. E aqui, via de regra, aquele dissertativo argumentativo. Em que sentido? Você tem que responder a sua resposta e a sua tese. A sua tese vai ser seu projeto de texto e, a partir disso, toda a sua argumentação tem que embasar consistentemente essa sua tese. Então, assim, o que leva as pessoas, né, a tratar os animais de estimação como se fossem seres humanos? De repente é o excesso de carência? De repente é a liquidez de relacionamentos atual? Enfim, a partir da sua resposta você produziria todo o seu texto. Para nós vai ser muito interessante a proposta 3, porque foi essa redação da aluna que eu quero mostrar para vocês. Ela escolheu esse tema, a importância de uma postura solidária, principalmente nas circunstâncias atuais. Estamos falando aqui no ano corrente de 2021. Moçada, qual que é a circunstância atual aqui de 2021? Pandemia, coronavírus, Covid-19, isolamento social e todos os estresses possíveis a partir desse isolamento e, evidentemente, de uma pandemia realmente pesadíssima. Então, beleza. Nesse contexto de pandemia, qual a importância de ter uma postura solidária? Interessante, tá, moçada? De maneira geral, é importante estimular a solidariedade, mas especialmente nesse período de pandemia. Bem, vou mostrar então para vocês a redação da aluna. Olha aí na tela. Essa foi uma aluna muito especial, a Verônica Furlani, tá? Eu tive a satisfação de ser professor dela quando ela estava no 2º ano do ensino médio e depois, uns 3 ou 4 anos mais para frente, eu a reencontrei num cursinho, especialmente pelo meu curso online. Ela foi aluna, então, da modalidade online curso de redação, ela é de Dourados e ela passou no curso de medicina aí da Unicentro do Paraná, nesse vestibular 2021. A nota final dela, como ela colocou no e-mail, quando ela me mandou o rascunho da redação, a nota final dela foi 90,5 e a nota da redação dela foi 16,5. Então aqui é interessante, vem para mim. Redação é de 0 a 20, com 16,5, né? 16 e a partir disso você está brigando aí para uma vaga no curso de medicina na Unicentro. Legal. Ela fez uma dissertação em 4 parágrafos. Então, evidentemente, tá? Ela já tinha essa estrutura, como ela foi minha aluna, e ela trabalhava para dissertação modelo de UFGD, o FMS, o EMS e Enem, ela tinha muito solidificado uma dissertação de 30 linhas. E, especificamente, agora na Unicentro, ela tinha que enxugar para 22 linhas. Vamos ver o que ela fez. Eu vou avaliar com você agora, a gente vai ver parágrafo por parágrafo, tá? E eu vou olhar com vocês o parágrafo de introdução da Verônica. Olho na tela. Título: Solidariedade em Xeque. Simples, direto e objetivo. O que é esse cheque com X? É evidência, destaque, solidariedade em destaque. Pronto. Aí veja lá. Desde que o homem passara a ser tido como um ser social, ou seja, na pós-sociedade contratualista russiana, caracterizada por conflitos e soluções, a sociedade vê-se em completa evolução. Desse modo, permeia ao cenário pandêmico atual mudanças na postura solidária do corpo social e suas importâncias, sejam pessoais, sejam sociais. Logo, nota-se a necessidade do debate temático para melhor compreender o contexto. Olha só, muito interessante essa introdução, tá bom? Que ela fez na redação dela. Por quê? Ela começa fazendo uma citação. Ela cita, né, a sociedade pós-sociedade contratualista russoniana, perdão. Ou seja, o que Rousseau falava de uma sociedade contratualista? Ela cita e explica. Basicamente, qual que era a ideia, tá bom? Conflitos e soluções para uma completa evolução social. Legal. Ela traz a assimilação para o tema, né? O cenário pandêmico atual, mudança na postura solidária. Então ela cita, faz uma explicação da citação dela, assimila para o tema. Logo depois de assimilar o tema, ela faz o que se chama de um projeto de texto. Na sequência que ela falou para vocês sobre a questão da postura solidária, ela falou em 2 aspectos.
sejam pessoais, sejam sociais. Essa foi a deixa do que ela vai abordar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 dela. A gente vai começar a ler agora a argumentação e no desenvolvimento 1 ela vai falar dessa solidariedade no âmbito pessoal, individual, e ela vai falar também numa questão de âmbito social, coletivo. Então, interessante. Ela faz um projeto de texto dela, na introdução ela deixa claro os 2 itens que ela vai trabalhar. E a gente vai avaliar agora o desenvolvimento 1. O que ela abordou no desenvolvimento 1? Então, legal. Professor, na Unicentro, então, eu posso fazer citação? Pode. O tema que você escolheu, você porventura tem algum repertório de história, filosofia, sociologia, de literatura, que você lembre dessa citação para esse contexto temático, fazendo bem estruturado. O que é bem estruturar? Citar, explicar, assimilar, você pode usar tranquilamente. Olha o desenvolvimento 1, o que ela produziu. Olho na tela. Em primeiro lugar, é válido que as alterações na convivência humana impulsionaram um autoconhecimento. Nesse sentido, a ontologia, estudo do ser, dos primeiros filósofos foi ressignificada para os dias atuais ao adicionar reflexões que permitem abandonar o egocentrismo e o ceticismo na bondade dos cidadãos para entender e ajudar o próximo em momentos de dificuldade. Além disso, a falta de contato humano permitiu novos caminhos para a solidariedade. A exemplo de organizações virtuais humanizadas que intervieram para doar alimentos, produtos de higiene e até cilindros de oxigênio às vítimas do colapso de saúde ocorrido em Manaus devido à pandemia do coronavírus. Moçada, olha que interessante, tá? Olha aí na tela. Em primeiro lugar, ela faz um tópico frasal e ela comenta sobre a questão de autoconhecimento, ou seja, ela reafirma o que ela colocou no projeto de texto da questão pessoal. Ela vai falar dessa ontologia, né, que é o estudo do ser, já que está falando da questão individual, né, falar sobre o estudo do ser, falando sobre essa ressignificação dos dias atuais, sobre o egocentrismo e a bondade, que sim, as pessoas podem ser bondosas, né, ter essa importância da solidariedade. E muito legal, porque no último período, ela vai falar sobre essas ações humanizadas, que demonstram a importância da solidariedade. E ela citou o caso muito atual que aconteceu em Manaus. Então vem aqui para mim. O primeiro desenvolvimento foi muito bom porque ela confirma o recorte temático, ela confirma que ela falava das mudanças pessoais, quando ela coloca ali no tópico frasal a questão do autoconhecimento. E aí bem interessante, ela vai falar da ontologia, né? Ela vai explicar sobre essa bondade e ela vai dar um exemplo concreto de que esse ceticismo quanto à bondade humana é de fato questionável. Por quê? Aqui no Brasil, se não me engano, a primeira capital assim que trouxe grande mobilização por entrar num colapso de saúde pesadíssimo foi Manaus. E o que ela cita? As pessoas estarem nesse estado de aumentar pessoalmente a solidariedade a ponto de fazer doações para uma cidade que estava em colapso. Então, interessante, que é uma argumentação muito boa porque ela aborda o eixo temático e apresenta um exemplo concreto. Vamos para o desenvolvimento 2. Em segundo lugar, é notório que mudanças internas impulsionam as externas. Lembra que ela falou, né, na introdução, que ela falava das questões sociais? Então, legal, impulsionam as externas. Nesse viés, a sociedade é, consoante a Descartes, um organismo biológico em que tudo está interligado, assim como em uma colônia. Tal pensamento se faz presente nas inúmeras ações sociais que buscam comprometer-se em dar dignidade às pessoas prejudicadas pela pandemia e, por consonância e conhecimento pessoal, mudam suas posturas para algo maior que si. Exemplo evidente dessa premissa foram as campanhas virtuais organizadas no Brasil para acessibilizar a internet a estudantes carentes durante a pandemia. Mais uma vez, está mostrada uma estrutura espelhada com o parágrafo anterior. Ela faz um primeiro período curto, né? No desenvolvimento 1 ela falou em primeiro lugar, então desenvolvimento 2, em segundo lugar. E ela reafirma com outras palavras o que ela falou no projeto de texto. Olha aqui para mim. O segundo âmbito que ela tinha postado na introdução era das questões sociais. E aqui ela deixa claro que essas mudanças internas, ou seja, lembra que a Unicentro coloca sobre coesão e coerência, essa progressão textual? Caramba, se no desenvolvimento 1 ela está falando do autoconhecimento, da mudança pessoal, olha que interessante que no desenvolvimento 2 ela fala que as mudanças internas trazem mudanças externas, impulsionam ações externas. E ela vai dar um exemplo concreto, volta aí para o desenvolvimento 2 de novo. Aí ela cita a ideia do Descartes,
né, do organismo biológico, como uma colônia. Então cita e explica, assimila para o tema tal pensamento se faz presente nas inúmeras ações sociais. E ela dá um outro exemplo de solidariedade concreta, que foram as ações na internet para acessibilizar com que pessoas que foram afetadas pela pandemia, pessoas carentes, né, especialmente com celulares e computadores, internet, para elas poderem ter esse acesso à educação, ao EAD, no momento que houve pandemia. Então aqui, de novo, mais um momento em que você vê confirmado. Então ela coloca no tópico frasal uma confirmação, ela falou das mudanças externas, que confirma a questão social, faz uma citação, ela cita o Descartes, e depois ela dá exemplo das pessoas que ajudaram na acessibilidade da educação à distância. Argumentação direta, objetiva, curta, porque são poucas linhas. Para finalizar, veja a conclusão dela. Portanto, evidencia-se a relação de se ter uma postura solidarizante no contexto contemporâneo. Visualize que nesse primeiro período ela faz uma retomada do tema, né? Relevância, uma postura solidarizante. Lembra que tem uma fala sobre a importância da solidariedade? E aí olha que interessante, o segundo período ela retoma basicamente a argumentação dela. Essa perspectiva se concretiza pela atual circunstância de isolamento pandêmico, proporcionando uma reflexão sobre si mesmo, sendo esse autoconhecimento o impulsionador de mudanças sociais propositivas. Foi o que ela falou no desenvolvimento 2. E ela finaliza no último período desse modo, ver-se-á efetivado o contrato social de Rousseau, a fim de sempre evoluir a solidariedade. Essa foi a redação então da Verônica Furlani, que de novo, como você está vendo aí, tirou 16,5 de 20 pontos possíveis. Queridos, esse foi um exemplo concreto para poder contribuir na sua preparação para a Unicentro, para você saber exatamente o que você precisa fazer para a redação. De novo, atenção ao tema, capacidade de concisão, de você passar uma boa ideia em períodos menores, em parágrafos menores, uma vez que são 22 linhas. Espero ter ajudado você. Um abraço grande. Precisando, nós do Évora Vestibular estamos à disposição de vocês vestibulandos. Um abraço, bons estudos, ótima prova!